Ei, pessoal! Preparados para continuar a nossa viagem pela história de Minas Gerais? Então vem comigo no PET 300. Apesar dos avanços advindos da produção agrícola de açúcar, fumo e algodão na região, a mineração permanecia preponderante na economia do estado, impedindo, de certa forma, o desenvolvimento de outras atividades econômicas de exportação por muitos anos. O lento avanço da economia de Minas, como o de toda a colônia, foi acelerado com o advento da produção e exportação de café. A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se transformou na principal atividade da província e no agente responsável pelo povoamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes. A prosperidade trazida pelo café motivou um primeiro surto de industrialização, reforçado mais tarde pela política protecionista implementada pelo governo federal após a proclamação da República em 1889. As indústrias daí originárias eram de pequeno e médio portes, concentradas principalmente nos ramos de produtos alimentícios, laticínios e açúcar, têxteis e siderúrgicos. No setor agrícola, em menor escala, outras culturas se desenvolveram, como o algodão, a cana-de-açúcar e os cereais. O predomínio da cafeicultura se alterou gradualmente a partir da década de 1930, com a afirmação da natural tendência do Estado para a produção siderúrgica e com o crescente aproveitamento dos recursos minerais. Ainda na década de 1950, no processo de substituição de importações, a indústria ampliou consideravelmente sua participação na economia brasileira. Na década de 1970, a economia mineira passou por mudanças estruturais, graças a um grande volume de investimento. Nesse período, o Estado reverteu a perda de posição relativa ao contexto nacional. Iniciou-se, então, um processo de concentração, de diversificação da sua estrutura industrial, de consolidação de novos setores industriais e de ampliação da inserção nacional e internacional da economia mineira. Ciclo da mineração e o povoamento do Estado. A exploração da riqueza baseada na mineração desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões do Brasil colonial no século XVII, ocasionando o aumento da densidade populacional e da circulação de pessoas escravizadas no território. Nesse contexto, destacamos Ouro Preto, por ter sido a primeira cidade do estado de Minas Gerais a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Isso aconteceu em 1980. Localizada na região central de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto reúne, conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, o maior e mais significativo acervo da arquitetura e da arte do período colonial de todo o Brasil. A região foi povoada na última década do século XVII, com a descoberta do ouro no leito de um córrego, sendo batizada inicialmente como Povoamento de Vila Rica de Albuquerque, em 8 de julho de 1711. Rico e desenvolvido na exploração de ouro, o povoamento teve seu apogeu econômico entre 1730 e 1765, quando se consolidou como um centro urbano com uma população estimada em 25 mil pessoas. Ali projetaram-se dois dos maiores artistas do período colonial brasileiro, o arquiteto, escultor e entalhador Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o pintor Manuel da Costa Ataide. Vila Rica se tornou capital de Minas Gerais em 1721, congregando um grande acervo cultural para a humanidade. Em 1823, em razão da coloração escura das pedras de ouro descobertas na ocasião do povoamento na região, recebeu o nome de Ouro Preto.
Permaneceu como capital do estado até 1897, quando esta foi transferida para Belo Horizonte.